Bem-vindo aí a mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender como fazer o cálculo da força devido ao vento, tá certo? A ideia aqui, eu não vou te ensinar do zero, passo a passo, o cálculo do vento. Tipo, o que é S1, o que é S2, o que é S3, enfim. Isso daí tudo eu imagino que você já traga como pré-requisito. A gente só vai aplicar esse conhecimento na prática para calcular a força de vento em cada pavimento no nosso edifício exemplo. Se você tiver dúvida ou você ainda não souber como fazer o cálculo do vento, a gente tem aqui essa apostila que eu vou deixar disponibilizada para vocês, do professor Gerson Alva, uma apostila muito boa, é da Universidade Federal de Santa Maria, e ele faz o cálculo direitinho da ação do vento e da ação do desaprumo que nós vamos ver numa aula mais para frente, tá ok? Aqui eu até deixei no arquivo alguns prints, tá? Com os detalhes mais importantes da apostila, detalhes que a gente vai precisar consultar para poder fazer o cálculo aqui do vento, tá certo? Então, vamos começar aqui. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe pronto da planilha já configurada, tá certo? Eu vou duplicar aqui. Aqui que nós vamos trabalhar com um exemplo do nosso edifício, tá? Só entendendo aqui a planilha. Então aqui a gente tem a velocidade básica do zero, que a gente pega no mapinha de isopleta. Tá aqui o mapa, você vai no mapa e acha onde é que está a sua cidade aqui, a cidade, não, na verdade, não a sua cidade, a cidade da obra, né? Você acha que, por exemplo, se estiver aqui em Minas, ó, você está pegando a faixa dos 30 metros por segundo. Então você adotaria o V0 30 metros por segundo. Nós temos aqui S1 e S3, né? Tem o S1, tem o S2 aqui e o S3, que são coeficientes que vão agir sobre o V0, né? Esses parâmetros são definidos aqui, ó, o S1. Na verdade, o S1 não coloquei aqui, é um fator topográfico, tá? Eu adotei ele aqui igual a 1. E lá na apostila você consegue ver os detalhes. Eu adotei igual a 1 considerando um prédio construído num local plano, tá certo? Aí lá na apostila você vai ver, às vezes o local tá protegido dentro de um vale, no fundo de um vale. Aí tipo assim, vai ter menos vento. Então você consegue reduzir um pouquinho. Às vezes o local tá numa subida de morro. Pode ser que o vento batendo ali, né, nessa subida e tal, mudando de direção e aumento de velocidade, enfim. Tem essas considerações para serem feitas, tem na norma e tem também explicado na apostila, tá ok? O S3 é um outro fator que ele vai depender aqui, ó, o S3. Qual tipo de edificação? O nosso tipo usual é esse tipo 1 aqui, que é hotéis, residências, edificações de comércio, indústria, a gente usa S3 igual a 1. Tá? A gente pode adotar valores menores, às vezes, quando for que tem fator de baixa ocupação, depósitos, silos, construções rurais. A gente poderia reduzir ainda mais se estiver calculando vedação, e edificações temporárias pode reduzir ainda mais. A ideia aqui é o seguinte: quanto maior for o risco de um desabamento, maior tem que ser. Na verdade, não é nem o risco, né? Quanto maior for o impacto de um eventual desabamento, maior tem que ser o S3, tá? Então, por exemplo, edificação temporária, ela não vai ficar ali construída durante 50 anos, ela não é uma construção para durar, uma construção que vai ficar durante pouco tempo. Então, a chance dela pegar um vento muito forte é menor. Então, é com isso que a gente consegue reduzir, às vezes, a carga de vento que a gente considera, tá ok? Já aqui, por exemplo, no caso mais crítico, que o S3 é 1.10, são edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva. Então, são lugares que depois de uma tempestade com rajadas de vento muito forte, são os locais que tem com certeza que ficar em pé. Você tem que, por exemplo, quartel de bombeiro, hospital. Então, assim, no caso, assim, uma tempestade que ultrapassou, foi o vento do século, tempestade do século ali, ultrapassou todos os planos de vento anteriores que a gente tinha. Vai destelhar muito galpão, vai derrubar árvore, fazer um monte de coisa, mas o hospital, o quartel de bombeiros, essas coisas não pode ser destruído por causa de vendaval, senão como é que vai resgatar a população, né? Então, o nosso caso usual aqui, S3 igual a 1, foi o que eu adotei aqui, S3 igual a 1. O S2 vai depender dessas duas tabelas, de categoria e de classe, tá? A classe é mais fácil, depende do tamanho da edificação. Ó. Classe A, toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal não exceda 20 metros. Então, você vai pegar a maior dimensão do prédio e ver, ela é menor do que 20 metros? É classe A.
está entre 20 e 50 é classe B, e acima de 50 é classe C. No nosso caso aqui, nossa edificação ela tinha 3 pavimentos a 9 metros de altura, né? E aqui, ó, aqui de um lado está mais ou menos 6 metros, e do outro são mais ou menos 4 vãos de 4. Então está mais ou menos 6 metros aqui, 16 metros aqui e 9 de altura. Então as dimensões, todas as dimensões da nossa edificação elas são inferiores a 20 metros. Com isso, a nossa edificação ela vai ser edificação classe A. Tá? Classe A. Com relação à categoria aqui nós vamos ter que usar um exemplo fictício, né? Porque o nosso edifício é fictício. A categoria vai ter a ver com o local onde nós estamos construindo o nosso edifício. Ó, por exemplo, aqui, a categoria vai de 1 até 5, tá? Os ventos mais fortes vão estar na categoria 1, os mais fracos na categoria 5. Porque ó, na categoria 1, aqui tem a descrição, né? E aqui seriam exemplos. Então, você está construindo num lugar próximo ao mar, por exemplo. Você tem ali, tá na fachada do oceano ali, o vento vem correndo e sem obstáculo nenhum. Então, ele vai ter uma força maior do que um vento aqui no local de categoria 5, por exemplo, que você está construindo no meio, por exemplo, de uma cidade, ó, centro de cidades, complexos industriais bem desenvolvidos. Você está construindo no meio de São Paulo, por exemplo. Tem prédio alto por tudo quanto é lado. A gente está construindo nosso prédio aqui de 9 metros. Tem prédios altos de todos os lados, prédios com 10 andares, 20 andares, 30 andares. O nosso prédio ali vai estar muito mais protegido do vento que se a gente construísse ele lá na frente, na orla da praia. Tá certo? Então, isso aqui de acordo, né? Por exemplo, aqui também dá uma noção, por exemplo, a categoria 2. A cota média do topo dos obstáculos é considerada inferior ou igual a 1 metro. Aqui, a cota média do topo, na categoria 3. Cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 3. Aqui, ó, na categoria 4, seria igual a 10. Então, você está construindo um lugar. Em volta tem o quê? Em volta tem um monte de residência, de 1 pavimento, 2 pavimentos. Então, a média dos obstáculos está entre 3 e 6 metros, vamos dizer, 4 metros e meio. Então, a gente consideraria a categoria 3, né? Pô, mas passou de 3 metros, mas 3 seria 3 metros a média. 4 seria 10 metros. Então, como eu estou abaixo de 10, como a média da altura dos obstáculos está abaixo de 10, eu não posso considerar 4. Isso aqui seria um mínimo, tá? Tem que ter no mínimo, seria no mínimo 3 metros para considerar a categoria 3 e no mínimo 10 para considerar a categoria 4. Ah, tá ali mais ou menos 4 metros e meio, igual eu falei. A gente teria a categoria 3. Ah, eu estou numa região que tem vários prédios construídos, prédios ali, no mínimo 4 andares, tem prédios maiores, 10 andares, enfim. Por 4 andares já dá 12 metros, já passou de 10, então seria categoria 4, tá? Então, isso daqui, por simplicidade aqui, eu vou colocar numa região residencial, tá? Só tem em volta ali casas de 1 andar, 2 andares, pode ter um prédio ou outro, aqui ou ali, mas na média, a cota média vai ser essa aí, entre 3 e 6 metros. Então nós vamos considerar aqui categoria 3, tá? Categoria 3 aqui. Com esses dois dados da classe e da categoria, a gente entra nessa tabela aqui, ó, para pegar esses coeficientes. Ó, categoria 3, classe A. São esses valores aqui. O B vai ser 0,94 e o P 0,10. O B 0,94 e o P 0,10. E eu acho até que isso aqui é Rho e não P, mas eu coloquei P aqui. O FR vai depender só da classe, não da categoria. O FR vai ser sempre 1 para a classe A. Então aqui o FR vai ser 1. Isso aqui vai entrar no cálculo do S2. O S1 e o S3 a gente já tem. Isso vai entrar no cálculo do S2. Então aqui, ó, ele vai pegar a altura, né, a cota de cada pavimento e vai utilizar, tem essa fórmula aqui que pega esses valores. Ok? Então, basicamente, isso aqui, o V0, S1, S2, S3. A gente tem aqui, isso aqui foi uma edificação de exemplo que eu peguei. Isso aqui seria a cota de cada pavimento, né? Então, o primeiro pavimento está 2,80 metros de altura, o segundo está 5,60 e tal. E aqui vai ser tipo uma área de influência do vento. Eu vou mostrar melhor quando a gente estiver mexendo na nossa edificação, tá? Aqui o S2 é calculado, né? Na verdade, só o em amarelo que a gente vai alterar, tá? O S2 é calculado de acordo com a fórmula, né? Já pegando os dados que a gente já tem, já definiu. A velocidade do vento também é calculada também por fórmula. Essas fórmulas todas tem na apostila. A pressão do vento é calculada, tá? Aqui, ó, esse primeiro aqui é o vento em X, tá? Pera aí.
Isso aqui é o vento X. E o de cá é o vento Y. Então aqui, isso aqui são as forças de vento atuando em X ou atuando. Esse aqui é o nosso prédio, né? Então, vento em X atua aqui e vento em Y atua aqui, tá ok? Na minha nomenclatura aqui, né? Vamos pegar o LX é a dimensão do prédio na direção X e o LY na direção Y, tá? Então, isso aqui seria a largura do prédio na direção X, isso aqui na direção Y. Com esses valores aqui, ele vai calcular ó, L1 sobre L2. Ó. Quando a gente está calculando o vento em X, ó, vento em X, o L1, cortou um aqui, mas o L1 é a fachada em Y e o L2 é a fachada em X. Então vai ser tipo LY sobre LX. É o que está fazendo aqui, ó, LY sobre LX. E nós vamos ter aqui o H sobre L1. O H é a altura do prédio e o L1 é o LY que a gente viu, né? O L1 é o LY. É a fachada em que está incidindo o vento. O vento em X, na horizontal aqui, ele vai pegar a fachada, o vento em X vai pegar a fachada Y, vai agir na fachada Y. Então, por isso que o L1 seria a fachada em que incide o vento. A fachada em que incide o vento aqui é LY, vai ser 10,6 dividido pela altura total do prédio. Com esses dois parâmetros aqui, a gente entra no ábaco, tá? Aí só um parênteses, tem dois ábacos. Tem um ábaco de vento de alta turbulência e um ábaco de vento de baixa turbulência, tá? A gente tem, na apostila, tem explicando como fazer para saber se o vento é alta turbulência ou baixo, tá? Basicamente, um vento de alta turbulência seria isso aqui. Tem vários obstáculos de altura considerável no caminho do vento antes de chegar no edifício. Então, por exemplo, se a cota média aqui dos edifícios vizinhos for muito menor do que a cota do nosso prédio, esses prédios aqui eles não vão representar um obstáculo importante para o vento. Tá? Agora, se a cota média dos prédios vizinhos for mais ou menos parecida com a cota do prédio que a gente está analisando, o vento ele vai amortecer antes de chegar no prédio. Então, a gente muda entre a baixa turbulência e alta turbulência. Baixa turbulência, o vento chega com mais facilidade ao prédio, alta turbulência, os edifícios em volta atrapalham. Então, com vento de alta turbulência, nós vamos ter coeficientes de arrasto menores. Tá? Usualmente, para residência, a gente consegue enquadrar em vento de alta turbulência. Tá? Mas pensando aqui, ó, esse aqui é o ábaco de vento de baixa turbulência. A gente entra nesse ábaco com os valores ó, de L1 sobre L2 e H sobre L1. A gente tem aqui, ó, L1 sobre L2 foi 0,73 e H sobre L1 foi 1,58. Então, eu entraria aqui com 0,73. Tá aqui entre 0,8 e 0,6. E aqui eu estou com 1,53. Então, cruzando os dois dados, vai dar 1,05. Ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Opa, peguei o errado. Ó, aqui era mais ou menos 1,53, né? Eu tenho que cruzar aqui com 0,70. Nessa linha vertical está 0,80, nessa aqui está 0,60, o 0,70 está mais ou menos no meio. Então, cruzando aqui o 1,50 com o 0,70, a gente vai estar aqui entre a linha do 1, tá? A linha do 1 e a linha do 1,1. Então, a gente vai estar, o nosso coeficiente de arrasto vai estar entre 1 e 1,1. A gente poderia interpolar aqui ou pegar o maior, né? Aqui no caso, eu fiz acho, pelo próprio programa aqui para considerar, e calculou que está entre 1 e 1,1, deu 1,05, tá? E aqui também já é formulado, isso aqui a gente tem que pegar no álcool e digitar. Isso aqui é formulado e calcula sozinho, tá certo? Esse aqui é um valor importante, é o momento de tombamento. Então você imagina que em cada pavimento está atuando essa força horizontal aqui, a tendência vai ser o prédio tombar em relação à base. Né? Então vai ter essa força vezes essa cota, essa força vezes essa, assim sucessivamente até o primeiro andar. E nós vamos ter um momento de tombamento aqui no final. Tá? A soma dos produtos desses valores que eu falei aqui.
vai chegar aqui no momento de tombamento. Esse valor vai ser importante, nós vamos usar depois. Tudo isso que eu fiz para o vento X vai fazer igual para o vento Y, ok? Então vou parar por aqui, que essa aqui foi uma aula meio que para explicar a planilha, tá? E explicar um pouco do vento. Na próxima a gente vai em si mexer na prática na planilha, pegando o caso do nosso exemplo real, tá ok? Então ficou por aqui e até a próxima.